Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abundante em seu coração. Sou o professor e evangelista Márcio Mainardes. Aqui estou para mais uma pré-aula da EBD e esta a última pré-aula deste segundo trimestre de 2022. E como foi abençoado este trimestre, como aprendemos lições profundas a respeito dos valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Hoje chegamos à lição de número 13, a que encerra este compêndio de estudos, este trimestre abençoador. Eu tenho certeza que você também foi abençoado, assim como a minha vida foi abençoada. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário e está chegando aí o terceiro trimestre, quando nós vamos estudar a respeito dos ataques contra a Igreja de Cristo. Será um trimestre tremendo também, tá? Você não pode perder. Muito bem, a lição de número 13, que encerra este trimestre, traz o título A Verdadeira Identidade do Cristão. O texto áureo está em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A verdade prática da nossa lição diz que no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 27. A nossa lição, como sempre, se divide em 3 tópicos. O primeiro, nós temos a condenação dos falsos seguidores de Jesus. No segundo tópico, tem uma pergunta: em quem estamos alicerçados? E no terceiro tópico, Jesus, nossa verdadeira identidade. Ao longo desta pré-aula, eu vou trabalhar aqui os versículos da leitura bíblica em classe. Há quem diga, professor Márcio, não trabalha aí os tópicos, seria melhor. Eu estou trabalhando o texto, que é essencial para a sua aula. Os tópicos estão muito bem comentados, de maneira que fica até difícil para nós, né, que fazemos as pré-aulas, fazer um novo comentário em cima daquele que o comentarista já fez, mas eu vou falar do texto bíblico e será muito proveitoso para você. Tome aí então a sua caneta, a sua agenda para as suas anotações. A verdadeira identidade do cristão. Primeira coisa, identidade. O que é identidade? Identidade é aquilo que te identifica. Como, por exemplo, o teu RG, Registro Geral. No teu RG, na tua carteira de identidade, diz ali quem você é, onde você nasceu, quem são seus pais, né? O dia que você nasceu. Fala quem você é, fala de quem você é filho, fala onde você nasceu. É aquilo que te identifica. Então, o documento principal que você tem é a tua carteira de identidade, o seu RG, né? Então, identidade é aquilo que te define, que fala quem você é no reino de Deus, de onde você veio, em que você está firmado. Então, é muito importante que o cristão tenha a sua identidade. E qual é a verdadeira identidade do cristão? É isso que nós vamos descobrir aqui nesta pré-aula. Algo interessante aqui para nós iniciarmos esta pré-aula, que eu quero chamar a atenção, é o versículo de número 29 de Mateus capítulo 7. Este versículo não está na nossa leitura bíblica em classe, mas ele é muito importante, que é o versículo que encerra o sermão da montanha. Mateus 7, 29 diz: porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Autoridade.
Nós seremos identificados com Cristo quando tivermos a mesma autoridade que ele tinha. O ensino de Cristo chamou a atenção do povo, porque ele não ensinava como os fariseus, como os escribas, ele ensinava com autoridade. E nós seremos identificados quando nós tivermos a mesma autoridade de Cristo, isto é, o nosso caráter, as nossas ações, tudo isso ser uma cópia dele, refletir Cristo nos nossos valores, no nosso caráter, nas nossas ações, na nossa vida cotidiana, tudo isso refletir Cristo. Aí sim, quando nós abrirmos a nossa boca para falar, para ensinar a respeito dos valores do reino, nós teremos também autoridade, porque nós seremos identificados com Cristo. Nós nos identificamos com Jesus quando nós parecemos com Ele. 2 textos eu trago aqui para vocês. Um deles está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 13, que diz: para nós crescermos até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então nós vamos crescendo no corpo de Cristo, recebendo aquilo que ele nos deu e praticando, até que nós cheguemos à estatura de um varão perfeito, a homem perfeito, conforme diz aqui o apóstolo Paulo. Também, outro texto que você pode trabalhar aqui é 1 João, capítulo 3, e o versículo de número 2, onde o apóstolo diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Assim como é, o veremos. Esta é a palavra de Deus aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Então nós nos identificamos com Jesus quando nós parecemos com ele, e é bom você que já recebeu a palavra começar a praticá-la, aquilo que está no Sermão do Monte, para você começar a se identificar com Cristo. Quando as pessoas olharem para você, lembrar-se de Cristo. Vamos ao texto bíblico da nossa lição, Mateus 7, do 21 ao 27. Começa aqui falando assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Esse é o nosso texto áureo, né? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. A palavra Senhor aqui, ela vem, no hebraico é Adonai, no grego é Kyrios, né? Você já sabe disso. Mas a palavra Adonai, ela tem uma raiz em Adon, que significa dono, que significa proprietário. Olha só, chamar Jesus de dono, chamar Jesus de proprietário e fazer a sua própria vontade, aquilo que você quer, é hipocrisia. Não é verdade. Então, sendo assim, você não entra no reino dos céus. Entra no reino dos céus aquele que faz a vontade do Pai, que não somente chama ele de Senhor, mas que faz a sua vontade. Chamá-lo de Senhor, chamá-lo de dono e não fazer a sua vontade é hipocrisia. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas em teu nome? Olha só, aqui são falsos profetas que serão condenados. E como identificar estes falsos profetas? E perceba algo: dizer a verdade não é prova. Quando um falso profeta diz a verdade, não é prova que ele é um verdadeiro profeta, ele é falso profeta. Porque dizer a verdade e não cumprir essa verdade, quando os seus atos o desmentem, isto é mentira. Então, mesmo que alguém professe a verdade, mas os seus atos o desmentem, este é um falso profeta. Agora, como
que essas maravilhas, esses sinais aconteceram? Aconteceram no nome de Jesus. O nome de Jesus Cristo é poderoso. O nome de Jesus Cristo liberta de Satanás e efetua maravilhas. O nome de Jesus tem poder. Então, este é algo que você precisa aprender. Isto não garante que quem está falando no nome de Jesus seja alguém que ele conheça. Outra coisa, dons externos. Dons são dádivas. O Espírito dá como quer a quem quer. Mas dons externos não são passaportes de entrada no reino. Isto é outra coisa que você precisa aprender. Então, em primeiro lugar, o nome de Jesus é poderoso, mesmo que seja na boca de alguém que ele, Jesus, não conheça. E em segundo lugar, os dons externos, as dádivas que o Espírito dá, não são passaportes de entrada no reino de Deus. Versículo de número 23, o Senhor fala ali: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Este nunca vos conheci aqui não quer dizer que ele, o Senhor, não sabia da existência deles. Aliás, é porque os conhecia que os estava condenando. A razão deles serem condenados não é que sua pregação é errônea ou seus milagres espúrios, mas porque não praticavam o que pregavam, não praticavam aquilo que pregavam. Veja só a essência desse versículo de número 23. Nunca vos conheci. Jesus não sabia da existência deles? Sabia sim. Tanto sabia que os estava condenando, então você precisa entender aqui este nunca vos conheci. Versículo 24, Jesus vai falar agora, a partir de agora, sobre aqueles que ouvem as suas palavras, aquele que pratica e aquele que não pratica. Primeiro, o homem prudente. O homem prudente sabe que é o fundamento que sustenta a casa. O homem prudente, ele lembra também que o sol não irá brilhar para sempre. O homem prudente sabe que tem chuva, que tem ventos, que tem tempestades, que tem rios transbordando, tem provas e tribulações. Tudo isto o homem prudente sabe. É por isso que ele precisa escolher onde edificar a sua casa. O versículo de número 25, nós vemos que o homem prudente escolheu a rocha. E então veio tudo, veio os rios, veio chuva, veio tempestade, mas o poder da prática da palavra torna-se um fundamento de uma casa firme. Aquele homem, ele ouviu a palavra e é praticante da palavra. Ele é aquele que colocou a sua casa firmada, alicerçada na rocha. Então pode vir os ventos, pode vir as tempestades, os rios transbordam, mas a sua casa permanece. Observe o seguinte, observe que a chuva não deixa de provar a edificação, mesmo que ela esteja na rocha. O fato da edificação ser na rocha não a imune das provações. O vento veio, a chuva veio, o rio transbordou, ela foi provada, mas permaneceu inabalável. Agora veja no versículo 26, o insensato. O insensato, ele constrói a sua casa sobre a areia e sobre a terra solta. Ele esquece que as tempestades vêm. Este é ouvinte da palavra, é conhecedor da palavra, é simpatizante da palavra, mas não praticante. Nós temos muitas pessoas hoje que são simpatizantes, que gostam de estar onde os cristãos estão, gostam de ouvir mensagens, palavras, mas não são transformados pela palavra, não constroem a sua casa na rocha, são simpatizantes da palavra, mas não praticantes. Veja o versículo 27 que mostra a consequência de não ser praticante da palavra. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu,
e foi grande a sua queda, foi grande a sua ruína. Então, vida religiosa teórica dá nisso, queda e ruína completa. Não viva uma vida religiosa teórica, seja um cristão autêntico, de verdade, que pratica a palavra de Cristo. Eu encerro esta pré-aula e encerro também este trimestre falando a respeito do poder do ensino e o poder da prática daquilo que se aprendeu. Primeiro, o poder do ensino. O poder do ensino é maravilhoso, ele constrói a casa. E o poder da prática? O poder da prática mantém a casa. Anote isso. O poder do ensino constrói a casa, mas o poder da prática da palavra mantém a casa inabalável. Meus queridos irmãos, eu só tenho a agradecer a vocês que durante este trimestre, esse segundo trimestre, estiveram comigo, estiveram assistindo os nossos vídeos, comentando, deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal, divulgando os nossos vídeos. Isto é algo maravilhoso e nos faz estar aqui novamente no próximo trimestre. Que Deus em Cristo os abençoe ricamente, em nome do Senhor.